O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então, Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A todos que nos acompanham agora pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pela TV Pai Eterno, que estão conosco pelo YouTube. Que Deus abençoe e guarde a todos. Hoje celebramos aqui da capela da Ermida Nossa Senhora da Conceição, no Retiro da Piedade. Estamos a mais ou menos 1.500 metros do alto do santuário. Estamos aqui devido à necessidade de um trabalho de prevenção de algumas movimentações que encontramos no quilômetro 4 da estrada que dá acesso ao alto do santuário. Os trabalhos vão bem. Hoje mais uma etapa foi completa, mas muito ainda por fazer. Então contamos ainda com a sua oração. Até lá, até podermos voltar ao alto do santuário e recebermos você que nos acompanha aqui presencialmente, estaremos juntos, diretamente daqui, do Retiro da Piedade, na capela, ou melhor, na Ermida Nossa Senhora da Conceição. Neste sábado, escutamos a continuação do capítulo 16 de São Lucas. Permitam-me olhar para o capítulo 16, 9 a 15 do Evangelho de São João e depois voltar na carta de São Paulo aos Filipenses, que é uma riqueza. E nós veremos o quanto que está bem ligado àquilo que Lucas ensina em seu Evangelho com o que ele aprendeu e reconheceu de Paulo. Em tempos difíceis como nós estamos, é difícil, inclusive, buscar a fidelidade na descrição do Evangelho. Porém, como não tenho aqui a intenção de fazer amigos, mas de buscar uma fidelidade àquilo que o evangelista Lucas, como também os outros evangelistas têm como compromisso de anunciar o Evangelho, permitam-me destrinchar algumas coisinhas do Evangelho, do trecho que nós escutamos. Escutamos a seguinte descrição no versículo 9. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos. Para Lucas, é importante essa nomenclatura. O dinheiro injusto. Ele reconhece e ele toma como critério para dar esse adjetivo ao dinheiro injusto, aquilo que ele falou no capítulo 16, versículos 1 a 8.
que é a do administrador, que precisa fazer amigos. E para fazer amigos, visto que iria perder a administração dos bens do seu patrão, ele então retira do que ele ganharia em cima de cada venda ou de cada pessoa que iria pagar ao seu patrão, ele retira a sua comissão para ficar com favores. Para Lucas, toda a pessoa que tem demais, ela já é injusta. O dinheiro acumulado para São Lucas, aquele que tem muito mais do que precisa, já está com dinheiro injusto. É por isso que mais à frente ele vai dizer, não é possível servir a Deus e ao dinheiro. Me faço entender e nós compreenderemos bem o porquê disso. E aqui, a fidelidade ao Evangelho, ela é fundamental. Por que não é possível servir a Deus e ao dinheiro? A descrição simples de que ou amará um e odiará o outro, é por uma coisa básica que precisamos ver nos nossos trabalhos. O quanto nós precisamos dedicar de nossa vida para o nosso trabalho. O quanto nós precisamos dedicar de nossa vida para o trabalho. Para executar bem um trabalho, no mínimo, se nós estivermos com um contrato pleno, segundo a CLT, devemos trabalhar 44 horas semanais. Isso significa 8 horas por dia. É importante que nós durmamos pelo menos 8 horas por dia. Sobram 8 horas entre tomar banho, se locomover para o trabalho, voltar do trabalho, ir à escola e ainda dar atenção à família. 1/3 de nossa vida é dedicado ao trabalho. Ora, se não dedicarmos esse tempo, não teremos subsistência. Não vamos sobreviver. Afinal de contas, ninguém vive de amor ou de brisa, mas de suor, dedicação e afinco, como também compromisso. O dinheiro injusto aqui recebe a nomenclatura justamente porque ele foi acumulado e adquirido no trâmite do trabalho, ou quando nós começamos a adquirir demais, ou pessoas que começam a adquirir demais, elas querem mais. E não é raro nós encontrarmos fortunas que são formadas através de conchavos, valor, somos tentados a fazer coisas que nos garantam alguns recursos. Enfim, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. A imagem simples que aqui é apresentada é a de que nós somos muito inteligentes e muito perspicazes para nos esforçarmos a fim de conseguirmos os nossos interesses, os nossos sonhos. Mas a mesma dedicação deveria ser vivida e alcançada, buscada, em primeiro lugar, antes de alcançada, em uma fidelidade e um esforço para que aquilo que nós adquirirmos, aquilo que nós somos, aquilo que nós produzirmos, aquilo que nós produzíssemos, também servisse para o bem, para a justiça. Então vejamos bem, usai o dinheiro injusto
para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Ora, as pequenas infidelidades e as pequenas incoerências que nós acumulamos para adquirir favores, não são elas justamente que poderão fazer com que o dinheiro ou as nossas rendas se tornem injustas? Não é o mesmo critério que nós recriminamos quando vemos a corrupção instalada em um país ou os conchavos políticos que são traçados nas alas de todos e quaisquer partidos e nos envergonham diante do colapso econômico, judiciário ou mesmo no colapso legislativo que estamos envolvidos? Não é justamente os conchavos de fazer com que o dinheiro injusto regre e oriente os nossos passos que fazem com que nós tenhamos pessoas com opções tão tristes e alienadas do bem comum? Sim, a fidelidade a que somos chamados aqui no Evangelho é a de que tenhamos atenção para usar de tudo que somos, de tudo que temos, de tudo que produzimos, com a seguinte dedicação, com a seguinte atenção, que nada disso tome conta de nosso ser. O dinheiro injusto, citado por Lucas, é aquele que, inevitavelmente, está marcado pelo desejo de adquirir vantagens. E não nos iludamos. Algumas notas ou algumas moedas podem fazer com que o nosso olho cintile e o nosso coração se incline. A todos. Paulo, ao falar do dinheiro injusto, ele está falando de algo que ele experimentou. Paulo não, Lucas, de que ele viu, Lucas, quando fala do dinheiro injusto, ele vê aquilo acontecendo no meio de sua comunidade, ele vê aquilo acontecendo no meio dos cristãos. É por isso que ele escutou e guarda bem nos seus ouvidos, provavelmente aquilo que escutou do próprio Lucas, das experiências do próprio Paulo. Me perdoem. Lucas escutou de Paulo. O que seria? Isso está bem expresso na carta aos Filipenses. Ele vai dizer: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Paulo fala de algo que ele experimentou. E o que ele experimentou? Ele teve um momento onde, a não ser a comunidade de Filipos, ele esteve sozinho. Viveu do seu trabalho, mas não deixou com que o seu trabalho ou os seus sonhos fossem maiores do que aquilo ao qual seu coração se convenceu a viver, a se dedicar àquele que lhe dava forças, a anunciar o Evangelho. Passou necessidades, passou dificuldades, mas não esmoreceu em fazer com que o dom de sua vida, tudo que ele produzisse, tudo que ele era, estivesse a serviço do seu ministério, o Evangelho. O Evangelho que precisava crescer e alcançar a todas as pessoas. É claro, se dedicava à sua tarefa, se dedicava à sua profissão, se dedicava ao anúncio do Evangelho, mas antes de tudo, se dedicava à fidelidade ao Senhor, nas pequenas coisas. Ora, quando passamos a necessidade, ou quando temos a sobra daquilo que nós lutamos ao longo de nossa vida, que veremos a nossa fidelidade. Quando temos a falta, podemos correr o risco de simplesmente achar que vale a pena se igualar àqueles que usam do dinheiro injusto, fazem as suas alianças para adquirir alguns benefícios e vendemos-nos. Ou então, quando estamos na abundância, corremos o risco de fazer com que o nome dado a esse dinheiro que é injusto se concretize em nós mesmos.
como servidores dele, porque uma vez que estamos na abundância, não queremos passar pela dificuldade ou pela necessidade. E daí, então, ao menor risco de perder muito ou algo, podemos nos vender. A fidelidade. A fidelidade de seguir o Evangelho e a fidelidade de anunciar o Evangelho que nos faz entender exatamente a isso. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É necessário adquirirmos uma capacidade tal, uma maturidade tamanha, que entendamos que aquilo que nós produzirmos, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, deve sim nos dar qualidade de vida, mas não pode cegar os nossos olhos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Afinal de contas, a fidelidade se faz exatamente nas pequenas coisas. Como um casal se torna fiel no simples ato de não desviar o olhar simplesmente ou a atenção para alguém que chama a atenção dos seus desejos, mas ter a centralidade de perceber o que eu tenho de mais valoroso vale ser trocado por alguns instantes? Ou quando nós recebemos propostas simples de pequenos gestos de corrupção, pequenos gestos de negligência. Um troco que não foi devolvido, não tem problema. Passar à frente da fila de alguém, que mal tem. Conseguirmos um favor de um vereador, ou de um prefeito, ou de alguém que tem alguma influência para conseguir uma vaga, deixando todos os outros que estão na fila, não há mal algum, afinal de contas eu preciso. Não é o mesmo tipo de incoerência que faz com que nós desprezemos e fiquemos escandalizados com as grandes corrupções e com os grandes gestos que dilipendiam, roubam e tiram o direito e a segurança de tantos outros? Afinal de contas, o dinheiro que é injusto não é porque é dinheiro, é porque o modo com que nós o mantemos pode justificar a tristeza de muitos. Versículo 12. E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Se não somos capazes de cuidar daquilo que é de alguém, receberemos algo? Me lembro uma vez que, quando criança, fábulas da infância. Quando criança, eu queria muito ganhar um carrinho. Um carrinho barato. Para mim. Mas então, minha mãe olhou para mim e disse, era um tratorzinho de plástico, nem o Fábio lembra o que é isso, porque o Fábio é novo demais. Um tratorzinho de plástico, você se lembra, Rômulo? Um tratorzinho de plástico que estava lá, não fazia nada demais. Eu falei, mãe, eu queria isso. Ela falou, você se lembra o que você fez com os brinquedos do seu primo? Você não cuidou nem daquilo que ele te emprestou, por que eu vou te dar um novo? O dinheiro injusto não é somente aquele que é adquirido quando nós roubamos ou tentamos tirar proveito. O dinheiro injusto significa a nossa incapacidade de uma fidelidade em cuidar de tudo e de todos como devem. Paulo, ao dizer, eu pude contar somente com vocês, e eu agradeço a Deus por vocês, filipenses, é porque vocês foram o meu amparo quando eu precisei. E por isso eu devo ser amparo para aqueles que precisam, e muitos precisam do Evangelho. Se o nosso compromisso com o nosso Senhor só vem para justificar as nossas vontades, nós não somos discípulos dele. Isso é fato. E seja quem quer que seja,
Se a nossa fidelidade ao Evangelho é somente para que nós consigamos alguma coisa, nós já nos vendemos e não somos fiéis ao Senhor. Porque já estamos servindo a um outro e não a Ele. Não estamos dispostos a passar pelo que Ele, na circunstância da vida, está disposto a passar por nós. Tenhamos ou não tenhamos, famosos ou não, com recursos ou não, aonde quer que estejamos, se temos a certeza que estamos com nosso Senhor, buscamos viver a fidelidade e buscamos fazer o melhor que podemos. Resta saber se o dinheiro injusto indicado por Lucas pode qualificar-se somente como fortuna monetária ou como fortuna de orgulho e vaidade. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.